Olá, eu sou Ludmila e esse vídeo é referente à segunda aula da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do Programa de Mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do IFMG Campus Bambuí no modelo de estudos não presenciais. O objetivo dessa videoaula, portanto, é falar sobre a regularização ambiental, que está diretamente associada à avaliação de impactos ambientais. Então, como eu já havia comentado em aulas anteriores, a avaliação de impacto ambiental ela pode ser realizada anteriormente a uma determinada ação que vai causar um impacto ambiental, como ela também pode ser realizada posteriormente ao impacto ambiental ou à alteração, degradação causada. No entanto, no Brasil, o foco dos órgãos ambientais é na prevenção desses impactos ambientais, justamente porque nós temos diversos tipos de empreendimentos, diversos tipos de atividades econômicas que alteram o meio ambiente, que consequentemente degradam e causam impactos ambientais. Então, visando a eliminação ou a redução desses impactos ambientais, assim como do seu monitoramento e controle, nós temos diversas legislações estaduais, municipais e federais que abrangem esse tipo de estudo. Então, mas para a gente entender, para o empreendedor entender quais os impactos que o seu empreendimento pode causar no meio ambiente, esses impactos são classificados em impactos ambientais significativos ou não. O que seria um impacto ambiental significativo? O impacto ambiental, essa palavra significativo para impacto ambiental, ela é subjetiva. Por quê? Porque a partir do momento que eu altero a área do meu empreendimento, eu estou alterando o impacto. A partir do momento que eu altero o projeto do meu empreendimento, eu estou alterando o impacto. Então, vai depender de diversos fatores. Cada caso são diferentes. Para eu saber se o impacto ambiental é significativo ou não, eu preciso avaliar a sobrecarga que aquele empreendimento vai ter sobre o ecossistema e quanto que aquele empreendimento vai, aliás, quanto que aquele ambiente ele vai aguentar daquela carga de alteração. Ou seja, voltando lá nos conceitos da aula passada, quanto que aquele ambiente ele está vulnerável àquela ação humana e quanto que ele vai ser resiliente e resistente àquela ação humana. Então, se a gente lembrar do conceito de vulnerabilidade, a gente tem que saber que se a gente tira um retrato do ambiente neste momento, a partir do momento que eu começo a alterar esse ambiente com alguma atividade econômica, qual que é a resposta dele? Ele vai aguentar, ele vai retornar às características naturais, ele vai se degradar rapidamente. Então não é considerando o ambiente no seu estado natural, qualidade ambiental alta, mas no estado que ele está neste momento. Por isso é importante a gente observar o seguinte: quando a gente implanta o empreendimento numa área dentro do município, naturalmente o ambiente já está degradado. A qualidade ambiental já é baixa, aliás, dentro da cidade, né? Não dentro do município. Provavelmente nós estamos falando de área urbanizada. Se for, por exemplo, no distrito industrial de alguma cidade, então a gente já tem grandes áreas modificadas, grandes áreas. Então a gente tem algumas características que reduzem a vulnerabilidade do meio, porque ele já está degradado. Ao passo que, se a gente pegar uma área natural em que ela for ter que ser desmatada, alterada profundamente, degradada profundamente, a vulnerabilidade dessa área é maior. A perda de serviços e recursos naturais. Então, se a gente pegar o mesmo projeto e avaliar a área, se essa área for altamente vulnerável ou vulnerabilidade média e o que eu estou retirando dali, o recurso que eu estou retirando dali, ele for de grande importância, então vou ter um impacto ambiental significativo. Eu vou ter um alto potencial de gerar impactos.
Claro que, gente, nós temos empreendimentos que são altamente impactantes e outros que são menos, mas nenhum empreendimento não causa impactos ambientais, tá? O empreendimento, por menor que seja, ele vai causar uma alteração no meio. Então, se eu estou falando de uma. Por isso que empreendimentos como a mineração, por exemplo, são tão polêmicos, porque eles não são realizados em áreas de baixa vulnerabilidade ambiental. Eles sempre são realizados, desculpe, eles geralmente são realizados em áreas de alta vulnerabilidade natural, onde eu preciso extrair uma quantidade grande de recursos numa área que é praticamente intocável ou com alta qualidade ambiental. Agora, se eu pego projetos em áreas que são resilientes e eu tenho nesse projeto, nesse empreendimento, uma baixa solicitação de recurso, eu vou ter um baixo potencial de gerar impactos negativos. Para a gente entender melhor, vamos supor que eu quero implantar um projeto de alta demanda de água, que é um dos principais recursos. Qualquer empreendimento demanda uma quantidade de utilização de água. Alguns empreendimentos mais, alguns empreendimentos menos. Mas às vezes eles demandam o uso da água, não necessariamente o gasto da água, mas a utilização para algum fim. Se eu pegar um empreendimento que tem uma alta demanda de água, e vou implantar num ambiente onde a água é abundante, e a baixa disponibilidade, onde a água é abundante, o impacto ambiental é não significativo. Agora, se eu quiser implantar um empreendimento que utiliza muito esse recurso num local de baixa disponibilidade hídrica, eu vou causar um impacto ambiental significativo. Por isso, gente, percebam que vai depender muito do local e das características desse local para o empreendimento, para a gente rotular o empreendimento em causador de impacto significativo ou não, tá? Hoje nós temos diversas tecnologias, então os empreendimentos conseguem trabalhar com as tecnologias, mas geralmente elas são voltadas para prevenção, mitigação dos impactos ambientais que nós veremos mais para frente. Agora, para a legislação ambiental, como que funciona? O que eles observam? O empreendimento ele vai utilizar, alterar os recursos naturais, lembrando que a maioria dos empreendimentos fazem isso, ou seja, ele vai utilizar recursos bióticos ou abióticos do ecossistema? Sim. Então ele precisa passar por uma regularização ambiental. Só que essa regularização ambiental ela tem diversos níveis. Ela vai desde o impacto ambiental não significativo, onde a gente tem um licenciamento ambiental simplificado, realizado através do preenchimento de um simples formulário, ou o impacto ambiental significativo, que a gente passa por um licenciamento ambiental mais aprofundado. Então, se a gente observar nessa figura aqui abaixo, a gente tem o potencial de impacto ambiental. Vai desde dispensado o licenciamento, que é o caso dele não utilizar os recursos naturais, ou utilizar de uma maneira muito ínfima, e o licenciamento ambiental, o licenciamento sem avaliação de impactos ambientais, que é através de um termo de compromisso, cadastro, coisa simples, até o licenciamento com avaliação de impacto ambiental aprofundado, que aí entra um dos principais estudos que eu falei, que é o EIA-RIMA. Nós utilizamos muito esse estudo nessa disciplina, porque é o que a gente tem de mais completo. Então, se você já conhece o estudo completo, o que abrange esse estudo, você consegue facilmente entender e realizar os demais, como relatórios de controles ambientais ou estudos mais simplificados que são exigidos em alguns tipos de empreendimentos, onde ou o empreendimento ele vai causar um impacto ambiental que não seja tão significativo, ou esse impacto ele já é muito conhecido e muito fácil de ser controlado, tá? Vamos supor, por exemplo, um posto de gasolina. A implantação de um posto de gasolina geralmente ela é feita numa área já degradada, tá? Uma área de baixa vulnerabilidade ambiental.
A localização é super importante, viu, gente? Tanto é que a normativa, a resolução foi alterada, a legislação foi alterada em 2017 para o estado de Minas Gerais, considerando a localização do empreendimento. Então, se um posto de combustível será, irá ser implantado, ele vai ter que, potencialmente ele pode causar muitos impactos. Pode haver um vazamento no tanque de combustível, que pode contaminar lençol freático, que pode causar danos irreversíveis àquele local. No entanto, a gente já sabe, já tem estipulado muito bem quais os tipos de impacto que aquele empreendimento causa. Porque ele não vai alterar muito a sua estrutura, o seu projeto. Mas, novamente, a gente precisa avaliar a localização desse empreendimento. Como eu falei, os empreendimentos que causam alto impacto negativo, impacto ambiental significativo, eles precisam do licenciamento ambiental. O que seria a licença ambiental? Ela é de caráter preventivo e é uma autorização emitida pelo órgão que vai ser concedida ao empreendedor. E essa licença ela tem duração, ela serve tanto para a construção de empreendimento ou para aumento da abrangência do empreendimento, ou seja, da capacidade de geração do produto, ou renovação do empreendimento, dessa licença, né? E essa licença serve para exercer o direito à livre iniciativa desde que atendidas as precauções requeridas. Por isso que ela deve ser renovada, porque existe um monitoramento dessa licença se estão sendo atendidas todas as medidas previstas na licença. Ele tem um prazo de validade, como eu falei, e estabelece regras, condições e restrições e medidas de controle ambiental, de monitoramento e de controle dos impactos ambientais. Então, para quem que o empreendedor solicita essa licença? Vai depender da abrangência dos impactos. Se for em mais de um estado, é federal, é o IBAMA. Se a gente agora, gente, eu vou sempre voltar mais para o estado em que a gente está atuando, que nós estamos, que é Minas Gerais, a partir do momento que eu falo de regional e municipal ou local, tá? Por quê? Porque a legislação ela também se altera dependendo da região. Então não tem como eu falar aqui de todos os estados do Brasil ou de todas as regionais. Então a regional aqui é a SEMAD e a SUPRAM, dependendo da abrangência do empreendimento, tá? Então, mais de uma região a gente precisa ter essa licença expedida pela SEMAD e, se for municipal ou regional, pela SUPRAM. Isso é tão importante, gente, que eu já vi projetos, eu já trabalhei em projetos como consultor ambiental, em que o empreendedor, a partir do momento que ele viu que o local do empreendimento dele abrangia, apesar de não ser um empreendimento muito grande, era uma termoelétrica, mas era uma termoelétrica de pequeno porte. A partir do momento que ele viu que essa termoelétrica a localização dela seria entre dois estados, ele mudou completamente o projeto, porque ele teria que expedir uma licença federal. E às vezes isso passa despercebido para o empreendedor, pode até parecer meio óbvio, mas por quê? Porque o empreendedor ele não observa os impactos indiretos, a área de impacto indireto. Quando a gente fala de avaliação de impactos, a gente não fala só da localização de onde vai ser construído o empreendimento, mas principalmente quando a gente está falando do recurso, por exemplo, água, os rios eles vão correr para outros locais. Então a abrangência do impacto ela nunca é só onde o empreendimento está sendo construído, ela vai um pouco além. E esse pouco além vai depender do impacto ambiental que ele vai causar, do empreendimento vai causar, se é significativo ou não. Então, nesse caso, a área indireta, de impacto indireto, é que ia pegar mais de um estado. O empreendedor ele modificou a área do seu empreendimento. Então, que tipo de empreendimento está sujeito ao licenciamento ambiental? Depende muito de diversas características. Pela legislação, nós vamos depender da localização
do porte e do potencial poluidor, que eles chamam de tipologia do empreendimento. Então, eu coloquei diversos links aí ao longo do resumo. Eu preciso que vocês deem uma olhada para entender melhor quais essas características, tá? Então, se eu pegar o potencial poluidor de um empreendimento, então ele pode ser pequeno, médio ou grande. Ele foi classificado em 3. E ele vai poluir o quê? Ar, água e solo. Então, qual que é o potencial poluidor de um empreendimento? Ele pode ser pequeno para ar, mas pode ser grande para solo. Ou o contrário, ou ele pode ser grande para tudo, ou ele pode ser médio para tudo, ou ele pode ser pequeno para tudo. Então, mas onde que eu olho isso? Lá na legislação existem a descrição de todas as atividades. Como os empreendimentos eles são muito recorrentes, nós temos os diversos tipos de atividades que já estão classificadas. Por exemplo, a bovinocultura de leite. Se a gente pegar os órgãos ambientais consideram que para o ar o impacto é pequeno, para a água o impacto é médio e para o solo o impacto é médio. Isso sem considerar o porte do empreendimento, somente o potencial poluidor. Então, se a gente fizer uma média aí, segundo a legislação, o potencial poluidor desse empreendimento é médio. Agora, aqui está errado, viu, gente? Aqui é o porte. Qual seria o potencial poluidor de acordo com o porte? Então, mais que 200 cabeças e menos que 1.000 é pequeno. Se for menos que 200 cabeças de gado, ele nem vai entrar nesse processo de licenciamento. Ele vai conseguir já direto uma regularização, uma licença simplificada. Maior que 1.000 e menor que 2.000 cabeças, o potencial, o porte é médio. Maior que 2.000, o porte é grande, ok? Então, temos essas duas classificações. E a partir dessas duas classificações, a legislação ela reclassifica em 6 classes. Então, se a gente associar aqui nessa planilha, um empreendimento tem um potencial poluidor, no nosso caso, que no nosso exemplo é médio, aí a gente olha lá, o número de cabeças, vamos supor que também é médio. Então, nós vamos ter a classe 3, médio com médio, classe 3, pequeno porte, grande potencial poluidor, ou médio porte, médio potencial poluidor. E essa classe que vai definir qual tipo de licença que a gente precisa. Essa era a legislação até a modificação em 2017. A partir de 2017, nós temos os critérios locacionais de enquadramento. Então, além do potencial e do porte poluidor, nós temos também os critérios locacionais de enquadramento, que são classificados em 0, 1 e 2. Então, esse critério locacional, vocês dão uma olhada lá, tá? Aqui também tem. Vou mostrar daqui a pouco. Vou mostrar ele primeiro. Então, a localização, gente, ela considera algumas características. Por exemplo, se está em unidade de conservação, o peso é 2. Se há supressão de vegetação em APP, então o peso é 2. Então, nós temos algumas restrições, algumas considerações relativas à localização. Se está em reserva da biosfera, ou seja, mas fora de áreas urbanas, o peso é 1. E se ela não enquadra em nenhuma desses tipos de localização, o empreendimento vai receber 0, tá? Então, quanto maior o valor, maior a classe, maior a necessidade maior a profundidade exigidas nos estudos para a obtenção da licença. Então, nós temos aqui esses tipos de categorias de licenciamento. Temos as mais simples, simplificadas, realizadas por preenchimento de cadastro via internet. Nós temos licenças que exigem geração de um pequeno relatório ambiental simplificado, são diversas perguntas, diversas associações,
E nós temos também as licenças. Nós temos o licenciamento, que todos exigirão licenças. As 3 licenças: licença prévia, de instalação e de operação. Então, o empreendimento é dividido em etapas e para ele começar a ser construído, ele precisa de uma licença. Para ele começar a funcionar, ele precisa de outra licença. Para ele se instalar, ele precisa de outra licença. E para ele operar, ou seja, começar a funcionar, ele precisa de uma terceira licença. Essas 3 licenças, elas podem ser, dependendo da classe em que se encaixa o empreendimento, elas podem ser realizadas de uma vez só, ou duas licenças depois a terceira separada, ou uma licença ser. Você tem que solicitar uma licença, ela ser aprovada, depois você solicitar a segunda, ela ser aprovada. E aí, quanto mais impactos ambientais significativos o empreendimento causar, geralmente as licenças são mais demoradas e o seu pedido mais complexo. Então aqui, como eu falei, nós temos o peso dos critérios locacionais, mas também foi acrescentado fatores de restrição ou vedação, que aqui eu preciso que vocês acessem a esse link, porque são muitos fatores. Isso faz com que o empreendimento haja restrições sérias ou vedações que vedam a construção daquele empreendimento naquele local, tá? A gente pode até achar que depois de colocar esses critérios locacionais e fatores de restrição ou vedação, houve uma piora, ou seja, uma demora maior, uma burocratização no processo de licenciamento ambiental, mas foi o contrário, porque reduziu muito algumas restrições para alguns tipos de empreendimentos, por exemplo, as pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos um exemplo de um empreendimento que está em fase de finalização de uma usina hidrelétrica, de uma pequena central hidrelétrica, que anteriormente a essa nova legislação, ela precisaria de um estudo de impacto ambiental, um estudo completo, e por causa dessa nova legislação, o empreendedor ele não precisou realizar estudo de impacto ambiental completo, ele realizou um estudo mais simplificado. E está em fase de finalização o empreendimento, mas já tem causado muita polêmica devido ao grau de impactos ambientais verificados durante a construção e durante seu pré-funcionamento. Então aqui nós temos 3 tipos de licença prévia, aprova. O que ela faz? Ela aprova a localização e concepção do empreendimento. A de instalação autoriza o início das obras e a operação autoriza o funcionamento. Então a gente precisa entender todas essas etapas para entender qual que é a relação desses impactos ambientais significativos causados com como que a legislação foi feita em cima disso, tá? E aí nós vamos falar muito a partir de agora do EIA-RIMA. O EIA-RIMA é um tipo de avaliação de impacto ambiental e o EIA ele é mais completo, mais técnico, principalmente mais técnico do que o RIMA. O RIMA ele serve, ele é um documento de consulta pública e a linguagem não técnica para aquelas pessoas que serão principalmente afetadas por aquele empreendimento. Tá? Para obter as licenças, poderá ser requerido o estudo de impacto ambiental e relatório ambiental. Então, quais são os estudos passíveis de EIA-RIMA? Aqui eu também coloquei um link para vocês darem uma olhada quais tipos de empreendimentos. E lá também nós temos os termos de referência. O que é um termo de referência? O termo de referência é um checklist ou uma lista de tudo que deve ter num estudo de impacto ambiental e num relatório de impacto ambiental. E lá nesse site aqui do meio ambiente, nós temos a lista de termos de referências de acordo com cada empreendimento.
Para alguns empreendimentos, esse termo de referência é comum. Então, quando você vai realizar um estudo de impacto ambiental, a empresa que contrata, ela é obrigada, o empreendedor, ele é obrigado a observar esses termos de referência. No entanto, ele pode gerar termos de referências mais detalhados do que esse. Ele não pode gerar termos de referência mais abrangentes. Ele tem que ser mais específico. Então, vocês vão ver lá nos termos de referência que tem o que ele deve descrever: fauna, flora, solos, água. E aí a gente observa o quê? Que quando o empreendedor ele vai contratar uma empresa para realizar estudo de impacto ambiental, por quê? Porque o empreendedor precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele precisa de gente para estudar solos, água, ar, meio biótico. Então ele precisa de ter um documento que apresenta o que ele quer mensurar, o que ele quer, qual a informação que ele quer daquele ambiente. Esse é o termo de referência. E esse termo de referência, o empreendedor pega esse termo de referência do órgão ambiental e ele adequa para o tipo de empreendimento que ele quer. Então ele pede mais detalhes, por exemplo, uma mineração, ela vai pedir um estudo mais abrangente na área de solos e adequada àquela região que ela vai implantar o empreendimento. Então, gente, essa foi a primeira aula, a primeira apresentação do conteúdo de regularização ambiental. Nessa segunda aula nós teremos o segundo vídeo, que eu deixei separado. E não se esqueçam, é preciso que vocês leiam todo o conteúdo, estudem pelos livros, tirem suas dúvidas, participem dos fóruns, ajudando os demais alunos, que isso também é uma forma de aprendizado, assim como tirando suas dúvidas comigo, e respondam todas as questões listadas no resumo. Lá no Moodle eu coloco as questões, mas é melhor você acessar as questões no resumo para vocês enxergar algum gráfico, alguma figura ou alguma informação que não tenha lá no Moodle. Eu estou disponível para dúvidas e para contatos, críticas. Fiquem à vontade. Bons estudos a todos.